Olá, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga em Cristo Jesus. Meu nome é Rubens, eu sou da denominação Adventista do Sétimo Dia e gostaria de falar com você para, quem sabe, você que está passando por um momento de tristeza, por um momento de luta e de luto por ter perdido um ente querido e um amigo. Eu quero dizer para você que o nosso Senhor Deus Espírito Santo, Ele é o único bálsamo, é o único alívio que poderá realmente poder sanar esse momento tão difícil pela qual você está passando nesse momento. Já tivemos também parentes e amigos nossos que já não se fazem mais presentes. E nós temos que ter uma certeza e uma convicção do que nos traz a santa palavra de Deus. Eu não sei qual a denominação que você congrega. Eu não sei qual é a sua religião. Eu não sei o que você realmente entende sobre uma pessoa que já não se faz mais presente na terra dos viventes. É muito provável que você já ouviu de alguém que veio a falecer e que esse alguém está num lugar chamado limbo, ou que foi até para um lugar chamado purgatório, ou até que foi para um lugar chamado céu. Você está me entendendo? E nós precisamos então agora, através das páginas da Santa Escritura, poder agora compreender o que este assunto, que nos causa tanta tristeza, às vezes até mesmo revolta, que pessoas se revoltam contra Deus quando um ente querido vem a falecer. Nós precisamos ter essa ciência da onde é a nossa origem, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. A Bíblia nos diz, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, verso 7, que a nossa estrutura é o pó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Você entendeu o que eu acabei de falar, meu irmão? Você entendeu o que eu acabei de falar, minha irmã? A Bíblia diz que eu e você somos pó. Nós fomos feitos do pó da terra. E o Senhor Deus soprou na minha narina, na sua narina, o fôlego de vida, e nós passamos a ser uma alma vivente. Ele não nos deu uma alma. Alma nós já éramos, só que uma alma inerte, sem vida, sem movimentos. Agora então nós começamos a existir e a fazer todas as coisas que um ser humano normalmente o faz. Agora, o que é a morte? A morte é totalmente o oposto. Está relacionada lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso de número 7. E o espírito volte a Deus que o deu, e o pó volte à terra como era. O pó volta para a terra, meu querido. O pó não vai para o céu. Nós temos que ter essa compreensão. Seria muito lógico, muito óbvio, uma pessoa vir a falecer e já ir direto para o céu. Olha, eu falo até mesmo para você, se fosse assim, eu já queria ter morrido há muito tempo, porque era melhor morrer e ir para o céu do que estar vivendo aqui, nessa grande cidade, nessa grande nação, neste mundo tão cheio de maldade, tão cheio de indiferença, tão cheio de presunção, de egoísmo, de vaidade, de arrogância, de desempregos, de divórcios, de abusos sexuais, de pedofilias, de crimes, de desempregos. Não é verdade? Nós temos que ter essa certeza. A Bíblia nos diz o que é a morte. Você sabe que a Bíblia, ali no Evangelho de João, no capítulo 11, nos traz um relato maravilhoso da vida de um rapaz chamado Lázaro, que era um grande amigo de Jesus Cristo, que tinha duas irmãs, uma chamava-se Marta e a outra Maria. E esse rapaz, ele veio a ficar enfermo, e alguém foi avisar para Jesus: Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Aqui tem uma lição para mim e para você. As pessoas a quem Jesus Cristo ama, elas adoecem, viu, queridos? E depois, logo em seguida, um outro rapaz chegou. Lázaro, a quem tu amas, morreu. As pessoas a quem Jesus Cristo ama morrem, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Mas Jesus Cristo falou: nosso amigo Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo. Jesus Cristo tratava a morte como um sono. E foi isso que realmente ele fez. Ao chegar naquela aldeia, em Betânia, ele foi até o local onde Lázaro estava. E ele pediu para aquele grupo de homens, para aquele grupo de pessoas, rolem a pedra. E eles assim o fizeram. Nós também temos que rolar a pedra. A parte que nós temos que fazer
Deus o Pai não vai fazer. Jesus Cristo não irá fazer. O Espírito Santo não irá fazer. É algo meu, é algo seu. Eu quando ouço e quando me medito nessa passagem, eu fico pensando naquele instante que Jesus Cristo estava no barco com os discípulos, onde um vento tempestuoso se levantou e as ondas ficaram agitadas. Ele repreendeu o vento e o mar, e eles se calaram. Ele deveria ter dito para aquela pedra: pedra, role, com certeza ela iria sair dali. Mas ele pediu uma ação humana, e um homem só poderia fazer o máximo daquilo, era simplesmente rolar a pedra. E agora o Senhor Deus, o autor da vida, ele entra em cena e chamou aquele homem, dizendo: Lázaro, sai para fora. Você entendeu o que está escrito aqui na Bíblia? Ele disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro não estava no céu, querido. Ele não disse para Lázaro: Lázaro, desça do céu. Não. Lázaro sai para fora. Ele estava na sepultura. Como na sepultura estão muitos entes queridos meus, irmãos de sangue, biológicos, irmãos espirituais, meu pai, minha mãe e tantos outros conhecidos. Seria muito cômodo para mim acalentar a dor do meu coração e dizer que todos eles estão no céu. Não é isso que a Santa Palavra de Deus nos diz. Então aqui nós encontramos como pode um homem mortal tornar a ser imortal novamente. O Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a chave do sucesso. Deus amou o mundo. Quando eu falo o mundo, não é o mundo sistema, é o mundo pessoas. Eu não estou falando do mundo da política, eu não estou falando do mundo do comércio, eu não estou falando do mundo da religiosidade, eu estou falando do mundo pessoas. Deus amou o mundo, que deu. Amar é dar. E Ele deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, mas uma crença verdadeira, real. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A chave do sucesso está aí, é receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que possamos, mesmo que passemos pela morte nessa vida, um dia podermos ressuscitar e viver com Ele eternamente. Agora, quando é que o ser humano passa realmente a ter este momento? Quando ele se converte. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 24, nós encontramos essa citação. A pessoa precisa se converter, ela precisa realmente tomar uma iniciativa e ter a ciência e a consciência que está sendo alcançada pelo Senhor Deus e Espírito Santo e não lutar com Ele, poder realmente ter a convicção de que está andando por caminhos tortuosos. O livro de Provérbios, capítulo 16, nos diz que há caminho para o homem que parece caminho de bem, mas no fim é caminho de morte. Muitas pessoas vivem como se não houvesse amanhã, achando que não tem nada de mais o estilo de vida como elas assim o fazem. E nós precisamos ter realmente muito cuidado com esse tipo de sentimentos e muito cuidado com esse tipo de pensamento. Nós precisamos nos deixar levar pelo poder do Senhor Deus e Espírito Santo. Jó faz uma pergunta: quem lutou contra ele e se deu bem? Você conhece alguém que resistiu a Deus e se deu bem? Que nós possamos ter a sensibilidade de dar vazão ao poder do Espírito Santo atuando em nosso coração. No livro de Apocalipse, capítulo 3, ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem bate está do lado de fora, querido. Quem está do lado de fora quer entrar. Enquanto o Senhor Deus Todo-Poderoso, com respeito, com carinho, respeitando aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, pede licença para entrar na nossa vida, o inimigo das nossas almas invade e acaba não somente com os nossos sonhos, mas acaba com a nossa vida e na vida de muitos, até mesmo com a vida eterna. Quando dará então Jesus Cristo a vida eterna para aqueles que creem? Quando Ele voltar em glória. Paulo nos diz isso em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 21 até o verso de número 23. Ele há de voltar. Ele há de voltar realmente para que todos aqueles que um dia morreram em Cristo Jesus, preste bem atenção no que eu disse, morreram em Cristo, porque é triste, mas é fato, nem todos os que vêm a morrer, morrem em Cristo. Lutaram contra Deus, rejeitaram a palavra de Deus, palavra ímpar, lâmpada para os pés e luz para os caminhos, e preferiram optar os desejos do seu coração. Daniel capítulo 12, verso de número 2, diz que muitos do que dormem no pó da terra
ressuscitarão, uns para a glória eterna, outros para a vergonha e para o horror eterno. Tem esse espírito da pessoa que, quando vem a morrer, ela tem ciência, consciência, raciocínio do que realmente está acontecendo? Porque muitas pessoas, às vezes, vão em determinados locais onde o nome de um ente querido é invocado. E ali coloca-se um copo com água, acende-se uma vela, e alguém ali, então, agora, desejoso de saber como é que está aquele ente querido falecido, e o nome desse ente querido ali é falecido. Mas a Bíblia nos diz, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, verso 5, que quem morre não tem consciência nenhuma do que se passa abaixo do céu. Os seus sentimentos, pensamentos, jaz no esquecimento. Se não é o ente querido, que nós queríamos tanto falar com ele, que não sabe literalmente nada, quem é aquele ser? Quem é aquela pessoa que falou através da mediunidade, dizendo para nós que está num bom lugar, que está num lugar de paz, para que possamos ficar tranquilos? Nós precisamos tomar muito cuidado, sabe? A Santa Escritura nos diz, Paulo nos fala, que há um oponente. Ele diz que esse oponente, o diabo, Satanás, se transforma num anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos. Por isso, quão valioso é nós realmente gastarmos um pouco do tempo ao estudarmos a Santa Palavra de Deus, a Bíblia, para ficarmos revestidos, imunes dos enganos desse terrível inimigo, que simplesmente do céu, ao mentir e a enganar, arrastou uma terça parte de anjos. Se ele enganou anjos que nunca pecaram, imagine eu, imagine você, meu irmão. O que será que ele não poderá fazer se nós não estivermos alicerçados sobre essa rocha bendita que é a Santa Palavra de Deus? O que nós podemos então agora fazer? Nós podemos agora ter a certeza de que um dia Cristo há de voltar nas nuvens dos céus para resgatar os seus filhos de todos os tempos. A carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses nos diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem. Se queremos que Cristo ressuscitou, ele também há de vir e há de ressuscitar aqueles nossos entes queridos. Você já imaginou uma coisa dessa? O Senhor Jesus Cristo vindo nas nuvens com poder e glória, e ao chamar os seus filhos de todos os tempos, a voz penetrante do Criador, do Todo-Poderoso, penetrando no seio da terra e indo ali naquele local frio, escuro, silencioso. E agora a voz do Criador entrando ali na mente daquele pó, e aquele pó sendo agora restituído novamente, não agora mais com aquelas doenças, não mais com aquelas enfermidades, não mais com aqueles acidentes, se por um acaso foi por afogamento, se foi por queimadura, se foi por algum acidente automobilístico, vai acordar perfeito, restaurado, restituído, com um corpo glorioso, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e poder morar com seu Deus eternamente. Enquanto esse dia não chega, queridos, nós estamos do lado de cada eternidade, propensos com certeza à morte. Por mais que a medicina esteja avançada, e ela está em algumas partes, mas ela nunca é suficiente para fazer com que nós não venhamos passar pela morte. Com o poder de Deus, nós podemos até remediar algum tipo de situação, mas a verdade ímpar, singular, vem única e exclusivamente através de Deus. Que nesse momento de dor pela qual você passa, que o Senhor Deus Espírito Santo possa continuar sendo o seu bálsamo de Gileade para poder sanar essa dor profunda que você está sentindo nesse momento, mas crendo sempre de que um dia, a qualquer momento, o Rei dos Reis voltará para buscar o teu povo de todos os tempos e poder então assim examinar as nossas vidas e nós iremos morar com eles eternamente. E nesse meio inteirinho, eu convido a você para que você tome nas mãos a Santa Palavra de Deus e estude. Não se deixe levar por conversas de pessoas maldosas, às vezes até bem intencionadas, mas despreparadas. Pessoas que por algum motivo distorcem a Santa Palavra de Deus. Estude o livro de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te livre de todo o mal.